Quero convidar os irmãos que nós possamos abrir as nossas Bíblias no livro de Números, no capítulo 13. Roberto, mas eu vou ler na NVI. Eu acabei trocando a Bíblia. Esse negócio de NVI e NA acaba confundindo. Mas, o texto da Palavra de Deus é um texto bastante conhecido. Os irmãos se lembram bem daquela passagem em que Deus envia, ele manda Moisés enviar 12 espias para ver a terra de Canaã, a terra pelo qual eles vão conquistar, que Deus tinha preparado, já tinha separado para eles. Eles teriam que conquistar essa terra, e por conta disso, Deus então escolhe 12 espias que vão para esse lugar e ficam lá durante 40 dias. E depois de 40 dias, esses espias trazem então um relatório ao povo de Israel, que está com Moisés aguardando este relatório. Mas é interessante Deus fazer isso, e o fato de Deus tirar o povo do Egito, porque Deus sempre tem um propósito abençoado para o seu povo. Quer na época de Israel, aqui, conquistando Canaã, quer nos dias de hoje. Isso é comum. Se você olhar o que Deus faz com o povo de Israel, querendo que o povo tenha uma vida abençoada, querendo que o povo tenha uma vida próspera, querendo que o povo cumpra o propósito dele, isso é igual para nós, isso é igual para a igreja. No Antigo Testamento você não tem igreja, no Antigo Testamento você tem um povo de Israel, Deus tratando com o povo de Israel, e no Novo Testamento você tem Deus tratando com a igreja. Não é o povo de Israel, a igreja não é o povo de Israel do Antigo Testamento, mas existem princípios, ensinos, que nós podemos claramente, à luz do Novo Testamento, aplicar à nossa vida. E o que é muito importante e é muito interessante nós olharmos o comportamento do povo de Israel, que é o meu comportamento, que é o seu comportamento, é o comportamento do ser humano. Embora os anos, os séculos passaram, milhares de anos passou, o homem continua o mesmo, pecador e carente da graça e da misericórdia de Deus. É interessante nós pensarmos assim, porque embora a gente saiba que Deus tem o melhor para nós, Deus quer o melhor para nós, como Deus queria o melhor para o povo de Israel, sempre vamos ter pessoas que não estão interessadas em fazer a vontade de Deus, por mais que ela conheça a vontade de Deus. Eu conheço gente muito próxima, que não são crentes e não querem ser crentes, não querem conhecer a Deus, porque sabe que Deus muda vidas. E elas não querem ter suas vidas mudadas. Não, se eu for para Deus, Deus vai fazer com que eu possa perdoar tal pessoa, e Deus vai querer que eu tenha uma vida diferente que eu tenho. Exatamente, eu não quero. Eu não quero nem ouvir, não quero nem que você me fale nada, porque depois eu não quero ser culpado de ouvir. Não, mas você já ouviu, você já é culpado já, você já está condenado já e precisa da salvação que vem de Deus, como eu também estou condenado e preciso da salvação que vem de Deus, mas as pessoas não querem. Você tem gente que conhece a Deus, sabe como é a vida com Deus, sabe que as pessoas são abençoadas, mas essas pessoas sim, elas estão escravizadas espiritualmente. Ela acha que a vida cristã, a vida com Deus, é escravidão. O pastor Neto já disse aqui que uma vez nós estávamos fazendo uma visita à noite, nas nossas caminhadas noturnas aí, na saída evangelística, e levando alimento para o pessoal em condição de rua, e encontramos um grupo de rapazes que oferecemos ajuda para ir para Cristolândia, e eles, não, se a gente for lá, a gente vai ficar preso lá. Aí o pastor Neto falou, preso você está agora, nessa condição você está preso. A gente quer levar você para uma condição de vida em que você vai conhecer o que é a liberdade. E o povo de Israel não era muito diferente disso não. O povo de Israel, ele vai demonstrar para nós aqui que eles eram o que nós somos. Muitas vezes um povo de coração endurecido. Mas o texto bíblico, eu quero ler no relatório
da expedição que aqueles 12 homens vão dar ao povo de Israel e a Moisés, que é a partir do verso 26. Eu falei 25, né? Mas é a partir do verso 26. Diz assim: eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hititas e os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Obrigado, Senhor, pela tua santa e bendita palavra. Fala em nosso coração, nós te pedimos no nome de Jesus. O texto que nós lemos, um pouquinho acima do verso 25, um pouquinho para trás, vai dizer que eles pegaram um cacho de uva. E esse cacho de uva, Ronaldo, ele era tão pequeno que precisou colocar uma vara no ombro de um homem, uma vara no outro, e o cacho de uva vinha pendurado no meio, com tanta uva que tinha aquele cacho. 2 homens para carregar um cacho de uva. E é interessante, né? Eles vão dizer, vão reconhecer que a terra era uma terra que emana leite e mel. Mas havia nesses homens também, na sua grande maioria, uma falta de confiança em Deus. Um medo e dava a eles uma visão distorcida daquilo que Deus tinha um propósito para eles. Sim, talvez a terra era muito grande, era muita gente, eram soldados armados, mas eles esqueceram do que Deus tinha feito juntamente com eles até ali. Eles esqueceram que Deus tinha libertado eles do Egito, que Deus sustentou eles, que Deus abriu o Mar Vermelho, que Deus guardou eles com nuvem durante o dia e com uma coluna de fogo para aquecê-los durante a noite. Deus se manifestava no tabernáculo falava ao povo através de Moisés, e mesmo assim era um povo que não acreditava que Deus poderia fazer um milagre naquela situação. O problema é que o povo estava com falta de confiança. E quando alguém tem falta de confiança em Deus, algumas coisas acontecem, e eu gostaria de pensar um pouquinho com você sobre isso. O verso 14, o verso 1 do capítulo 14, diz o seguinte: então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Alguém que não confia em Deus tem em seu coração desespero. O povo de Israel estava desesperado e começaram a pensar então que estão ali parados, pronto para conquistar, mas não foram porque estavam com medo. Não viam uma luz no fim do túnel. Não viram uma situação em que Deus pudesse agir e transformar aquela realidade. Eles estavam assombrados. Eu acho que fica uma pessoa assim realmente que não conhece a Deus.
quando ela passa numa situação financeira difícil, quando ela está diante de um diagnóstico, talvez, que não seja favorável a ela, isso pode causar desespero. Quando há uma situação para se resolver, quando não se tem Deus, você realmente não tem o quê? A luz no fim do túnel. Eu lembro que eu passei uma situação, não lembro o que era, mas uma situação muito difícil, e eu vi que a única coisa que eu podia fazer era confiar em Deus. Não tinha o que fazer. Eu só podia confiar em Deus. E é exatamente isso que Deus quer, que a gente confie nele. Quando eu orei, irmão Jair, eu orei a Deus naquela situação difícil, eu orei a Deus e parei, Senhor, está na sua mão, eu não sei o que fazer, toma conta, me dá a direção. Aí depois que eu parei, que eu acalmei meu coração, sabendo que eu não podia fazer nada, sabe o que apareceu? Uma luz no fim do túnel. E eu pensei assim, puxa, tem essa solução aqui, como é que eu não pensei? Eu não pensou porque não tinha solução. Foi Deus que pôs a solução ali. É Deus que dá a resposta. Aí eu falei, puxa vida, é mesmo, eu posso ir por esse caminho. E quando a gente segue o caminho, a gente confia em Deus e Deus mostra o caminho, a gente sempre é bem-sucedido. Também já tomei decisão errada, sem orar a Deus, e como diz lá na minha terra, dei com a boca no arame farpado. Né? Então tem as duas situações. Quando você confia em Deus e você descansa em Deus, nunca o desespero vai bater no seu coração. Você pode ficar triste, você pode ficar entristecido ou sem condições de agir, mas você nunca vai estar em desespero porque você compreende, através da sua vida de comunhão com Deus, que você pode confiar em Deus. Caleb era um desses homens. Caleb e Moisés, juntamente com Josué, eram homens que confiavam em Deus. Arão também confiava em Deus e não se desesperou com o relatório, porque sabia que as dificuldades eram grandes, mas Deus é muito maior. Por isso que eles poderiam confiar em Deus. A falta de confiança em Deus causa murmuração. Veja só o que diz o verso 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. O povo deixa de ver a Deus como um libertador e agora passa a ver a Deus como um opressor, achando que Deus, então, é o culpado por estar naquela situação, e eles começam, então, a acusar a Deus, por conta da situação que eles estão vivendo ali. Então, não só começam a acusar a Deus, como nos mostra também que alguém que não confia em Deus tem um coração ingrato. Ingrato por quê? Porque não reconheceram o que Deus havia feito antes por eles. Basta você dar uma lida e você trazer à memória o que Deus tinha feito até ali com o povo de Israel, que não havia motivos para não confiar em Deus. Não havia motivos para esquecer o que Deus havia feito. Mas quando nós temos um coração ingrato, a gente sempre esquece daquilo que Deus faz. Sempre esquece. Todos nós, quando somos ingratos diante de uma situação, a primeira coisa que nós fazemos é esquecer daquilo que Deus fez por nós. Isso não é só o povo de Israel não, meus irmãos. Todos nós somos assim. E a gente precisa aprender a não ser desta forma e não andar longe de Deus. Quando não se confia em Deus, se torna insolente e perde a fé. O verso 3 diz, e porque o Senhor nos traz a esta... Eles vão dizer, né? Porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Olha a insolência desse povo, colocando em Deus a culpa de estarem naquela situação. Deus nos trouxe aqui para morrermos. Deus nos tirou do Egito para que nós sejamos abandonados. Deus nunca vai agir dessa forma conosco, nunca. Só alguém que não conhece a Deus, só alguém que não tem
comunhão com Deus se torna um coração insolente. Esse povo mostra, sabe o quê? Eles precisavam converter. Não era um povo convertido ainda. Precisavam ter comunhão verdadeira com Deus. Quem não confia em Deus, ele tem um esfriamento da sua fé, ele perde a fé. Nós chamamos isso de apostasia. Nada fere mais a Deus do que um arrependido ter se arrependido. Entendeu o que eu quis dizer? Não. Alguém que se arrependeu e creu em Jesus, depois se arrependeu porque arrependeu dos seus pecados. Tem gente assim. Esse povo de Israel era assim, era um povo que se arrependeu do pecado, começou a seguir a Deus, mas quando viu que servir a Deus não é para qualquer um, não é coisa fácil, aí eles se arrependeram de ter se arrependido. E querem voltar atrás. Estavam com saudade do chicote do Egito. Estava com saudade de comer cebola no Egito. Você acredita nisso? Preferiam ser escravos do Egito do que estar na presença de Deus. Quem não confia em Deus se rebela contra Deus. Quem não confia, quem não conhece, quem não tem Deus como seu Senhor, seu Salvador, o seu Pai, aquele em que você pode confiar a sua vida, ele se rebela contra Deus. No verso 4, eles diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e vamos voltar para o Egito. Chega lá, a gente pede perdão para o faraó e deixa a gente continuar fazendo tijolo e vamos continuar sendo escravo do Egito. Olha a mente do ser humano. É interessante isso, porque Pedro vai dizer algo que Provérbio já diz, que o cão volta aonde? Ao vômito. Já viu aquele cachorro de rua? Come uma carniça, passa mal, vomita, aí dá 3 passos, melhora, aí ele sente o cheiro do quê? Da carniça que ele vomitou. O que ele faz? Os cachorros de hoje não, os cachorros de hoje é Nutella, né? Hoje é cachorro de apartamento. Mas lá na minha terra fica na rua. Eles voltavam para o vômito e comiam o vômito. É horrível isso. Mas sabe o que uma pessoa que diz que abandonou o pecado e quer voltar ao pecado faz? Exatamente isso. Ele abandona o pecado por um tempo. Depois ele não consegue andar na presença de Deus porque ele não quer ter comunhão com Deus e quer viver uma vida do jeito que ele quer. Sabe o que ele faz? Ele volta para o vômito e volta para a vida de pecado. É isso que acontece com uma pessoa que se rebela contra Deus, porque ela não confia, porque nunca conheceu a Deus. Quem não confia em Deus, não só não confia em Deus, como persegue a liderança constituída por Deus. Veja só o verso 10. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deveriam ser apedrejados. Queriam matar 2 dos espias, porque eles falaram: olha, a gente vai conquistar aquilo lá, tudo vai ser nosso. Eles queriam matar eles. E aí é o que acontece, que em vez de submeter a Deus e à vontade divina e confiar em Deus, eles decidiram apedrejar os seus líderes e escolher um outro. Olha, vamos escolher um outro líder, porque é interessante isso. Quando você olha o povo de Israel saindo do Egito, não sai só o povo de Israel. O texto diz, em Deuteronômio, que quando o povo de Deus sai outros povos juntos, vai muita gente. O pessoal vai naquela ideia: bom, esse Deus que esse pessoal segue deve ser bom, porque tudo que ele falou que ia fazer, ele fez. Então eu vou seguir ele, porque esse povo é beneficiado, eu também serei beneficiado. Mas não é o povo de Deus, principalmente naquele contexto. E é o mesmo que acontece hoje. Tem muita gente que vem na igreja, que participa da igreja, às vezes pode acontecer até de ser batizado e não ter comunhão com o povo de Deus. Isso acontece? Acontece. Que não seja eu essa pessoa e que não seja você essa pessoa. Mas que acontece, acontece, nós sabemos disso. E ao povo que se inflama e se levanta contra aqueles que Deus levantou para
cuidar do teu povo. Qual atitude que nós devemos ter diante da situação? Quando nós constatamos que estamos num contexto de pequenez espiritual e que estão essa situação à nossa volta, mesmo que nós não participamos disso, mas tem na nossa comunidade pessoas nesse contexto, ou que eu esteja vivendo esta infidelidade a Deus, o que eu preciso fazer? O que o povo de Deus precisa fazer? Precisa fazer o que está no verso 5 e verso 6. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas. Quer dizer, eles se humilharam diante da presença de Deus. Eles começaram a se colocar diante da presença de Deus, começaram a se quebrantar, porque eles aprenderam que na hora da crise não adianta apontar o dedo, não adianta discutir, não adianta colocar um contra o outro, não adianta espalhar fofoca. A única coisa que nós precisamos fazer é nos quebrantar humildemente na presença de Deus. Ou como diz Ezequiel, pôr a boca no pó. Se humilhar diante do Senhor. Pedir a Deus perdão. E muitas vezes nós pensamos que só o povo que é assim, mas lembra que Daniel, quando ele foi orar a Deus no capítulo 9, a partir do verso 4, ele fala que o povo pecou, mas ele não diz assim, olha, o meu povo pecou. Ele diz assim, nós pecamos. Eu pequei também. Eu também sou pecador e careço, junto com o meu povo, da tua misericórdia. Foi o que fez Moisés, Arão, Calebe e Josué. Mesmo não compactuando com aquele povo, eles deram exemplo, eles se prostraram diante de Deus e pediram perdão a Deus. E quando eles pedem perdão a Deus, Deus compreende a situação em que eles estão vivendo e começam então a dizer ao povo, dizendo o seguinte no verso 7, olha, a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Deus deu essa terra para a gente, nós podemos conquistar, Deus quer nos abençoar sim. Eu e você, como igreja de Jesus, muitas vezes deixamos ser enuviado pelas coisas deste mundo e paramos de olhar aquilo que Deus tem para nós como igreja também. Deus quer nos abençoar, Deus quer e conta conosco para que nós possamos completar a missão. A missão principal de que é morrer pelos nossos pecados, de que é nos transformar em nova criatura, essa Jesus completou na cruz do Calvário. Mas quando o Senhor diz que nós temos que completar a missão, é fazer a vontade dEle e nos firmarmos dentro das promessas que Ele tem para cada um de nós. E quando nós entendemos que como povo de Deus, nós devemos dar ouvidos a Deus e não às coisas deste mundo. Precisamos conhecer as promessas de Deus para a nossa vida, como igreja, como povo de Deus, como indivíduo, porque Deus não falha, de forma alguma. Por isso que nós podemos confiar no nosso Senhor. Em terceiro lugar, nós precisamos conhecer as estratégias de Deus para nos dar a vitória. O verso 8 diz algo muito interessante. Orando a Deus, eles dizem, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Qual é a estratégia que Deus usa para fazer essa conquista? Vocês sabem qual é? Um coração quebrantado, um povo submisso, um povo que não murmura, um povo que não se levanta contra Deus, um povo que não questiona Deus, um povo que não se rebela contra Deus, um coração quebrantado e contrito,
Deus não despreza. A vitória não vem da força do povo, porque o povo já viu que quem estava de lá era muito maior. Isso era um fato. Mas o fato é também que eles precisavam conhecer o Senhor da sua vida. A presença do Senhor se manifesta num coração contrito e obediente. Por isso que no verso 9, eles vão dizer: não sejam rebeldes contra o Senhor. Não há vitória em uma vida ou em uma comunidade que se rebela contra a palavra de Deus. Não existe vitória nessa situação. Cada pessoa precisa aprender que, para que possamos ser vitoriosos em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos casamentos, em nossa igreja, na comunidade, no trabalho a qual nós vivemos, nós temos que aprender a confiar e a descansar no Senhor. E é o que o povo de Deus estava aprendendo naquela situação, através daqueles 4 homens que confiavam em Deus. Como Deus trata essa questão de medo e de rebeldia do povo de Israel? O verso 10 diz o seguinte: porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. Primeira coisa que Deus faz, Deus se revela para mostrar a sua vontade. Naquela época é pela tenda, hoje é pela sua palavra, expressa e escrita para nós. Deus se revela através da sua palavra para nos mostrar a sua vontade. Mas Deus também mostra o seu cansaço e a sua irritação com a incredulidade desse povo. O verso 11 diz: o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz por meio deles? É interessante porque Deus, ele se mostra tão irritado aqui, a partir desse texto. Sabe o que Deus vai falar? Deus fala assim: eu vou matar todo mundo aqui. Eu vou acabar com todo mundo. E vou fazer de você, Moisés, uma nação. Sabe o que Moisés faz? Intercede pelo povo. Moisés intercede pelo povo. E lá no verso 20, Deus perdoa esse povo. Lá no verso 20 diz: o Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei. Veja como Deus é bom. Conforme você me pediu, eu perdoei. Mas Deus não retira as consequências do pecado. Deus disse: esse povo não vai morrer, mas essa geração não vai entrar na terra prometida. Eles não vão entrar. E não entraram. Dessa geração, só 2 entrou. Alguém lembra? Josué e Caleb. Porque confiaram em Deus. Porque sabia o que Deus tinha e confiaram na promessa. E como Deus ia fazer, eles não sabiam. Mas eles sabiam que Deus ia fazer. É interessante, porque quando Deus não retira as suas promessas, o povo que viu os milagres de Deus cessou ali. Não veriam mais os milagres de Deus. No verso 22 diz: nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não me obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. A sentença é de não ter o que desprezavam. Eles desprezaram a terra prometida. Se desprezou, então não tem. Toda aquela geração morreu no deserto. Deus falou: volta para trás e vai andar no deserto. 40 anos. Até morrer toda aquela geração. Para que o povo pudesse, então, conquistar
a Nova Jerusalém. Agora o que é interessante, lá no final, no verso 24, diz assim: porém, Deus falando, porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Sabe o que é interessante aqui? Deus castiga o rebelde, mas Deus recompensa aqueles que crêem na sua palavra. Deus recompensa e premia aqueles que confiam no Senhor. Por mais que para mim e para você, talvez esteja assim meio estranho, parece que Deus não está presente, parece que Deus não está abençoando, parece que aquela resposta de oração não chega. Deus se faz presente e nos abençoa. Nós não podemos jamais questionar a palavra de Deus. Nós não podemos jamais nos rebelar contra Deus. Nós temos que nos submeter à tua vontade. Compreender que Deus já tem nos abençoado, Deus já tem nos guardado. E por mais que nós possamos, às vezes nós vivemos uma vida e quando temos que enfrentar lutas e dificuldades em nossa vida, nós pensamos, e agora? O que nós vamos fazer? Confiar em Deus, como sempre. Descansar no Senhor. Saber que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Saber que Deus quer nos abençoar. Como os filhos de Deus, salvos, remidos com o sangue do Cordeiro, sabemos que nós precisamos viver como sal e luz neste mundo. Somos chamados para um propósito, pastor, mas eu não estou fazendo nada, eu não posso fazer nada, eu estou até numa condição limitada. Não importa. Você pode orar, você pode louvar a Deus, você pode exaltar o nome do Senhor. E de alguma forma, que só Deus sabe, Ele vai fazer com que a nossa vida, com que a sua vida, seja uma vida que glorifica o nome do Senhor. Não nascemos e não vivemos para uma vida de rebeldia e com medo, mas como homens e mulheres de Deus, que refletem e vivem o amor e o propósito de Deus na nossa vida. Não vamos ser como o povo de Israel, mas compreendemos, por um lado, que o povo de Israel não tinha a revelação total. Eu e você temos muito mais iluminação do que o povo de Israel. Nosso Messias já veio, morreu na cruz e ressuscitou. E eu e você somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Temos o Espírito Santo e podemos, e temos todas as condições de vivermos uma vida em que nós podemos confiar no Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado a Deus por estarmos aqui. Obrigado pela tua palavra viva e eficaz. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue a falar conosco, ó Deus. Tira, Senhor, tira do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, qualquer espírito de rebeldia, qualquer ato indisciplinado na tua presença, ó Deus, que não haja falta de confiança, falta de fé, ó Deus, mas que nós possamos estarmos totalmente submissos no Senhor, sabendo que já recebemos a nossa premiação, nosso nome já está escrito no livro da vida, Pai, e que nós possamos andar aqui como pessoas que realmente refletem a tua luz e que possa demonstrar transformação vinda de Jesus. Muito obrigado pela vida de Josué, muito obrigado pela vida de Calebe, muito obrigado pela vida de Moisés e de Arão, que foram homens, ó Deus, que ensina, as suas vidas ensina para nós, que vale a pena confiar no Senhor. Muito obrigado por tudo. Nós te louvamos, gratos, no precioso nome de Jesus. Amém.